compartilhar a tela aqui de novo. Na definição das retas, a gente sempre precisa encontrar os coeficientes angulares. Sempre. Se a gente encontra o coeficiente angular da reta, a gente já está com um meio caminho andado, muito bem andado, inclusive. Porque, assim, os pontos, na maioria das vezes, a gente consegue obter esses pontos. A gente precisa focar no coeficiente angular. Eu considero a informação mais importante, porque é exatamente o que define a taxa de crescimento dessa reta. Então, quando eu tenho o 0,5 como coeficiente angular da reta R, e eu estou fazendo uma análise de duas retas, eu preciso também focar na obtenção e na ideia de encontrar o coeficiente angular da reta S, de encontrar as características comuns ou diferentes entre essas retas. Já está aparecendo aí na tela para vocês o segundo passo, que é a equação da reta S, porque a equação da reta R a gente já tem. A gente já tem a equação dela, a gente já tem o coeficiente angular dessa reta. Então agora a gente vai focar na reta S. E a reta S tem uma característica interessante em relação à reta R. A reta S em relação à reta R, elas possuem um ângulo entre elas de 45 graus. E a gente vai utilizar essa informação. Alguém não conseguiu acompanhar aí para encontrar o MS, gente? Por favor, me fala, se não conseguiu. Ô, professor, Oi. eu fui até a parte que, bom, eu terminei a determinante. Terminou o determinante e encontrou... Qual o resultado que você encontrou aí? X menos 2y X menos mais 5? 2,5 igual a zero. Certo. Isola o y. Isola o y, por favor. Beleza. Depois, né, faz jogo de sinal e me fala quanto que é o y que você encontrou. Vai dar algo mais ou menos x mais 5 sobre 2. X mais 5 sobre 2. Divide para eliminar essa fração aí. Fica 0,5x mais 2,5, certo? Aham. Esse valor que acompanha o x de 0,5 é o coeficiente angular da reta R. Aí eu preciso que você coloque MR igual a 0,5. Aí você alcança a gente aqui nesse sentido. De quais são Entendi. o passo a passo, tá? O objetivo é encontrar o coeficiente angular da reta. Esse 0,5 que a gente encontrou é exatamente esse 1 sobre 2 que está aparecendo na tela agora para a gente. E a gente precisa, como a gente já tem um ângulo entre as duas retas e a gente tem o coeficiente angular de uma delas, agora eu consigo calcular qual é o coeficiente angular da outra reta, de uma forma bem mais direta. Esse barulho aí agora não foi eu. Uma Foi meu vibração. alarme avisando que a primeira aula acabou. Ah, beleza. Então eu tenho que a tangente de um ângulo entre retas é igual a ms menos mr dividido por 1 mais mr vezes ms. Essa é a principal equação desse conteúdo. A gente vai utilizar muito dessa equação, então que vocês destaquem ela aí, entendam o padrão para que a gente sempre utilize. Então, olha só, se eu pego a reta R em relação à reta S, significa que eu vou pegar ms menos mr e vou dividir por 1 mais mr vezes ms. A ordem fica invertida ali. Só vocês lembrarem disso. Primeiro vai aparecer ms menos mr e lá embaixo vai aparecer mr vezes ms. Se vocês quiserem reorganizar essa equação para ficar melhor, para vocês lembrarem, é só vocês colocarem ali que eu tenho ms menos mr dividido por 1 mais ms vezes mr também. Porque a ordem do produto não altera o resultado. Você não pode inverter lá em cima. Onde eu falo que fica alternado é o seguinte, olha só, gente, o padrão aqui, ó. Eu tenho o ângulo do ponto da reta R à reta S. Vou pegar o coeficiente angular da reta S menos o coeficiente angular da reta R. Ou seja, RS, SR. Memorizem isso. Se for SR, vai aparecer aqui, ó, de uma forma contrária. Vai aparecer RS. Se for RS, vai aparecer SR. Sempre o contrário. Lá embaixo, não faz diferença a ordem, se é MR primeiro ou MS primeiro, porque é um produto. Só faz diferença aqui em cima, tem que tomar esse cuidado aí mínimo, que pode ser que vocês errem, falta de atenção muito pequena.
E é muito comum os vestibulares colocarem as alternativas para vocês marcarem relacionadas a essas pequenas confusões. Assim. Ele coloca lá o resultado MS igual a -3, por exemplo. Se vocês errarem a ordem da subtração aqui, o seu resultado vai ficar oposto do que deveria ser. Tá? Como eu sei que o ângulo entre o R e S é de 45 graus, eu só vou substituir aí na tangente de 45 graus. Tangente de 45 graus é igual. Aí eu coloco MS, que é o coeficiente angular que eu não tenho, menos 0,5, que é o coeficiente angular da reta R, dividido por 1 mais 0,5 ms. A tangente de 45 graus é quanto, gente? 1. 1. Coloco 1 igual a ms menos 0,5 dividido por 1 mais 0,5 ms. Faz essa continha. Quando a gente faz essa continha, o que a gente tem? Eu vou entrar pelo celular para vocês acompanharem a continha comigo aqui. Ela é bem simples, bem tranquila, mas eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, tá? Deixa eu entrar aqui no link do Zoom pelo celular. O livro, ele faz aí essas continhas de exemplos, ele faz direto, e às vezes pode ser que surja alguma dúvida. Vamos lá? Bem simplesinha. Eu tenho o seguinte, ó. Deixa eu selecionar aqui para eu ver. Eu tenho, deixa eu pegar aqui. Vou até parar de compartilhar a tela para aparecer maior aí para vocês, tá? Vamos lá? O que eu tenho? Eu tenho assim, ó. 1 igual a ms menos 0,5 e dividido por 1 mais 0,5 ms. Eu vou passar multiplicando, cruzado, né? Então, o 1 mais 0,5 ms vai multiplicar por 1. Cara, 1 mais 0,5 ms igual a ms menos 0,5. Bem tranquilão. De onde que vieram esses valores aqui? Lá de cima. A gente só substituiu a tangente de 45 por 1. Alguma dúvida aqui, gente, até agora? Tranquilo, né? Esse ms passa para o lado de lá, vai ficar 0,5 ms menos ms igual a menos 0,5 menos 1. 0,5 ms menos ms é menos 0,5 ms, que é igual a menos 1,5. ms é igual a menos 1,5 dividido por menos 0,5. Qualquer número dividido por 0,5 é o dobro desse número. Dividir um número por 0,5 é a mesma coisa de multiplicar por 2. Faço o jogo de sinal, fica positivo. 1,5 dividido por 0,5 é 3, positivo. Então, a partir disso, eu descubro que o meu ms tem um valor de 3. Como eu já conheço o mr e agora eu conheço o ms, eu consigo obter qualquer informação relacionada às duas retas. Por quê? Porque eu tenho um ponto comum entre elas. Qual é o ponto comum entre a reta F e a reta S? Menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Então, eu sei que, tanto para a reta R quanto para a reta S, esse ponto pertence à reta. Como a gente já analisou a reta R, agora a gente está querendo analisar a reta S. Então, a gente vai encontrar a equação geral da reta S. A equação da reta S, a gente precisa de um ponto e de um coeficiente angular, ou a gente precisa de dois pontos dessa reta. A gente só tem um ponto dessa reta, que é o ponto menos 1 e 2. Então, eu venho e jogo na equação geral da reta. Qual que é a equação geral da reta? É aquela assim, ó. Y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. O y0 e o x0 são valores da reta, um ponto específico da reta que a gente tenha. Nesse caso aqui, é o menos 1 e o 2. Então, y menos 2, que é o valor do y da minha referência, é igual a 3, que é o coeficiente angular da reta, que multiplica x menos o número menos 1, que é o x do ponto que pertence à reta S.
continuando a continha aqui bem simples, eu tenho isso aqui é igual a 3x, e aqui vai ficar um jogo de sinal. Menos 1 com menos com menos 1, mais 1. Mais 1 vezes 3, mais 3. Quando eu isolo o y, fica 3x mais 3 mais 2. Então, eu tenho que meu y é igual a 3x mais 5. Essa é a minha equação da reta. Olha só o coeficiente angular da reta acompanhado do x aqui. Continua sendo um 3. Agora eu tenho a minha equação da reta S. Eu já tinha a equação da reta R, e aí, reparem no padrão. Olha só. Para quem não copiou, se quiser copiar, tirar uma foto, aqui eu tenho a resolução inteira relacionada à reta R, gente. Ó. Olha o padrão. O Para senhor a reta R, primeiro a gente calculou a equação dela, para depois encontrar o coeficiente angular. Para a reta S foi exatamente o contrário. A gente utilizou a relação entre elas para encontrar o coeficiente angular e depois chegar na conclusão da equação geral. Aqui a gente meio que revisa todo o conteúdo relacionado à reta, porque a gente utilizou o determinante para encontrar a reta, depois a gente obteve o coeficiente angular dele, utilizamos essa nova fórmula da tangente entre retas para encontrarmos o coeficiente angular da outra reta e usamos a equação geral da reta para encontrarmos a equação da reta S. Então aqui meio que é um exercício de revisão de tudo que está relacionado à reta, gente. Se vocês aprenderem esse exercício, a chance de vocês acertarem esse exercício em qualquer tipo de avaliação vai ser muito grande, porque aqui ele basicamente revisa tudo. Tá? Qual foi a sua pergunta, Pedro? Se o senhor não pode mandar pra gente uma foto depois. Eu mando sim. Mando sim. É porque é legal ir acompanhando, copiando junto, para depois não ter que ficar copiando isso de novo, né? Qualquer coisa nesse sentido. Mas eu mando, não tem problema nenhum. Não, é só porque a sua folha fica melhor desenhada do que geralmente a minha. Então, aproveito da aula e estudar. Você não pode fazer arquitetura então, Pedro, igual eu. Ô, Não, nem Roberto, fudei deixa eu da perguntar. arquitetura. Oi, Andressa, pode falar. Quando a gente entra lá no Classroom para mandar os exercícios, não aparece nenhum módulo. É porque Qual? você não liberou ainda? Porque não Qual tá... que você tentou? Porque aí eu olho bem específico e aí eu tento O entender. A44. A44. Esse aqui mesmo. Tá. Esse aqui mesmo? Acho que eu realmente não Aparece liberei só uma ainda. opção. Tá. O A44 você entrou em exercício ou no resumo? Dos exercícios propostos. Exercícios propostos. Tá, eu vou olhar lá, tá? Mas até está relacionado com o que eu gostaria de alinhar com vocês. Deixa eu fazer mais alguns exemplos aí, mas vai dar tempo. Mas eu anotei aqui, tá? Daqui a pouquinho eu olho lá. Então, beleza. Gente, alguma dúvida? Esse exercício ele é bom de tirar dúvida, porque ele revisa basicamente tudo sobre reto, tá? Se tiver alguma dúvida, me fala. Continuando, então, vamos dar continuidade aqui. Vou compartilhar a tela com vocês de novo, para a gente voltar lá para a resolução em si. Tá? Deixa... Quando aparecer na tela, me avisa, por favor. Apareceu, gente? Uhum. Beleza, então bora. Ele tinha pedido as equações. A gente obteve a equação da reta R primeiro, depois a gente obteve a equação da reta S. Segundo exemplo. Calcule a medida do ângulo agudo formado entre as retas R e S, dado que as equações dessas retas são y igual a 2x menos 3 e y igual a menos 3x mais 1. Olha só, gente, faltou aí, ó, x aí, tá vendo? Faltou um x aí no livro, aí faltando aí uma letrinha, tá? Como que a gente começa? Olha só, a gente sempre busca a informação do coeficiente angular das retas. Então, para esse exemplo 2, considerando que uma reta é y igual a 2x menos 3 e a outra reta é y igual a menos 3x mais 1, fala para mim qual que é o coeficiente angular da primeira reta. Da primeira reta, o coeficiente angular da primeira reta é 2, porque o y já está isolado e o 2 acompanha o x.
E o coeficiente angular da segunda reta é menos 3, porque é o menos 3 que acompanha o x. Aqui faltou um xzinho, bem aqui, ó. Coloquem ele aí, por favor. É menos 3x mais 1. Então, já está bem fácil, assim, nesse sentido. Ele já foi bem direto. A gente já consegue, só de olhar, sabermos quais são os valores dos coeficientes angulares. Da primeira reta é 2 e da segunda reta é menos 3. Entendeu? Como a gente conhece os coeficientes angulares, é só a gente fazer a continha. Aí eu coloco tangente do ângulo que eu estou procurando, que é um ângulo θ desconhecido, é igual módulo de ms menos mr dividido por 1 mais mr vezes ms. Primeira pergunta, por que agora aparece módulo e antes não aparecia? Alguém arrisca dizer? Não pode ser negativo? Muito bom, mas tem outra ideia. A tangente de um número maior do que 90, ó, tangente de 91. A tangente de um número maior do que 90 é negativa. Ou seja, se eu colocar tangente de 89, eu tenho o mesmo resultado, só que positivo. Então, eu tenho sempre essa condição aqui, que maior do que 90 é negativo e menor do que 90 é positivo. Ou seja, se eu faço aquela continha ali do ms menos mr e eu encontro um valor negativo, significa que eu vou encontrar um valor maior do que 90. E um valor de ângulo maior do que 90 não é um ângulo agudo. Então, isso está relacionado com o enunciado. Ele pediu assim, ó, calcule a medida do ângulo agudo. Então, eu sempre tenho ali dois ângulos possíveis entre retas, e um deles é o agudo. Como ele quer o agudo, você tem que garantir que esse ângulo que você procura é um ângulo menor do que 90. Então, coloca essa observaçãozinha aí no enunciado e fala que o seu resultado tem que ser um valor menor do que 90, por favor. Por quê? Porque são duas possibilidades de resposta para esse exercício. Se eu não colocar um módulo, eu posso encontrar o ângulo igual a 45 graus, ou eu posso encontrar um ângulo igual a 135 graus, porque eles são suplementares, a soma deles é 180. E 135 graus daria o mesmo resultado que eu tenho aí, só que negativo. Importante vocês entenderem quando que eu tenho que fazer essas manipulações aí de colocar ou não o módulo, tá? Isso está relacionado com o fato de que lá no enunciado ele pediu o ângulo agudo. Se ele não tivesse especificado o ângulo agudo, você teria que dar duas respostas. θ igual a 45 graus e θ igual a 135 graus. Tá? O ms ele deu para a gente já obteve, que é o coeficiente angular de uma das retas. O coeficiente angular de uma das retas é menos 3. E da outra é 2. Então eu pego menos 3, menos 2, dividido por 1, mais o produto entre eles. O produto entre menos 3 e 2. Bem simplesinha a conta. Tangente de alfa, então, será igual a menos 3 menos 2, menos 5. Vou deixar tudo dentro do módulo, fazer mais passo a passo um pouco. E 1 mais 2 vezes menos 3, 2 vezes menos 3, menos 6. 1 menos 6, menos 5. Então, a tangente de θ será igual ao módulo de 1 positivo, porque menos 5 dividido por menos 5 é 1. Tangente de θ é igual a 1. Com isso, eu posso concluir que o ângulo é igual a 45 graus, porque a tangente de 45 graus é igual a 1. Vou mostrar aí como que eu fiz a continha, para vocês acompanharem caso tenha alguma dúvida. Olha só como que eu fiz, ó. Fiz um pouquinho mais passo a passo aí. Vai aparecer para vocês aí um pouco maior. Olha aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu sempre recorro à fórmula geral do problema. Tangente é igual ao ms menos mr dividido por 1 mais mr vezes ms. Aí eu substituo as informações que eu já tenho. Eu tenho que o coeficiente angular de um é menos 3 e do outro é 2. Então, menos 3 menos 2 dividido por 1 mais 2 vezes menos 3. Menos 3 menos 2 menos 5.
2 vezes menos 3, menos 6. E 1 menos 6, menos 5. Menos 5 dividido por menos 5 é 1. Módulo de 1 é 1. Tangente de θ igual a 1 significa que θ é igual a 45 graus. Se vocês quiserem, vocês podem até fazer. Roberto, Oi. eu fiz usando aquela fórmula de AX mesmo, y. Legal. É mais fácil, eu acho. Muito bom, mas aí como que você chegou no ângulo? Mas ele não pede um ângulo, né? Ele pede a área. A número 2, ele pede o ângulo. Vai, então talvez eu tô olhando na questão errada. Deixa eu ver aqui. Pode ser que você esteja olhando na 3. Não sei, na verdade. Pra te falar a verdade, o que será que aconteceu, hein? Eu já vou compartilhar a tela de novo, mas deixa eu só ver uma coisa aqui. Gente, alguém tem alguma dúvida sobre essa resolução aqui? Não? Então eu vou compartilhar. Não, mas... Não. Mas, de novo, eu gostaria que o senhor mandasse esse seu negócio lá, a foto. Beleza. Vou mandar sim. Vou compartilhar a tela. Porque aqui, André, só a questão que a gente está resolvendo é essa aqui, ó. Calcule a medida do ângulo agudo formado entre as retas RS, dado que as equações dessas retas são y igual a 2x menos 3 e y igual a menos 3x mais 1. Tá? Ah, você tá no exemplo do livro, né? Eu pensei Exemplo. que fosse Você pegou a 2 dos exercícios. Ah, entendi. Legal. E aí, quando você resolveu a 2 dos exercícios, aí a resposta bateu? Deu 6. Deu certo, hein? Se deu certo, tá certo. Porque quando a gente fala de retas, a gente tem aí várias possibilidades. A gente pode fazer pela equação geral, pela equação reduzida, pelo determinante, agora por essa outra aqui, tá? Depende das informações que ele te deu. Como você conseguiu encontrar, pode seguir desse jeito sem nenhum problema, que tá certo também. Beleza? Eu até ia pedir para vocês fazerem um exercício, então você já adiantou aí o exercício 2, que é muito bom. Então vamos lá. Pedro, eu vou mandar a resolução agora, mas antes eu queria que vocês copiassem esse resumão aí, ó, no cantinho do caderno de vocês. Há 2 semanas eu já tinha mostrado essa parte esquerda aí do resumo desse módulo, mas do lado direito agora a gente complementa com as informações que a gente viu hoje. Eu queria que vocês aproveitassem para copiar essas duas aí, por favor. Enquanto isso, eu vou mandar a foto das 2 resoluções que eu fiz lá no grupo. Deixa eu posicionar aqui a câmera para pegar tudo. Alguma dúvida, gente? Não. Não, nenhuma. Tá fácil demais, velho. Não, agora parece muito fácil, né? Quero ver. Aí, então vamos fazer o Depois, seguinte. Vocês já copiaram o resumão? sim. Vocês têm eles aí? Destaca ou copia, tá? Não precisa reescrever o que já está no livro se vocês não quiserem, mas eu gostaria que vocês tentassem. Tentem fazer esse exercício aqui, número 1, por favor. Enquanto isso, eu vou... É nesse aí, Andrés? É na número 2 que você tinha falado para calcular a área, né? Beleza. A número 1 também pede a área, Andrés, só. Coincidência aí. Você tinha feito a 1 também, Andrés? Eu fiz a 1. Legal. Vai fazendo as outras, então, por favor, porque aí vocês já matam... Eu fiz. Já fez a 1, a 2 e a 3? É que eu pensei que era pra gente fazer na aula passada esses exercícios. Ah, que legal. É porque alguns desses aqui, a 1, a 2, a 3, está relacionado com a aula passada, sim. Mas eu acredito, deixa eu ver aqui quando ele fala de ângulo aqui, só um minuto. Acho que a partir da 5 aqui, ó. A partir da 5, como ele cita o ângulo, aí já envolve esse outro conteúdo, sabe? 5, 6, 7 e a 8. Entendi. No caso, você já tinha feito as 8? Já. Então tá bom. Então beleza. Então agora a gente
Só vou mandar aqui as duas resoluções. Deixa eu só organizar aqui para não passar batido. Já tiver a câmera aí, só para eu conseguir ficar em pé aqui e tirar a foto para vocês da resolução que eu fiz no caderno, tá? Gente, é o seguinte, vamos começar então a falar, porque hoje aí é a finalização desses exercícios, tá? Mais alguém já fez esses exercícios aí? Mais alguém já havia feito? Não. Tá. Tentem fazer. Não. Tentem fazer aqui, ó. Começa a 1, a 2, a 3 e a 4. Também não tinha feito não, Pedro? Oi? Você não tinha feito nenhum desses ainda? Ah, acho que não, professor. Não Tá tenho bom. certeza. Tá bom. Tenta começar. Ó, mandei o exemplo 1, a resolução do meu exemplo 1, do jeito que eu fiz. E agora eu estou quase finalizando aqui para enviar. Eu estou recortando a imagem para ficar bem quadradinha, bem organizado aqui. Estou finalizando de enquadrar o exemplo, a resolução do exemplo 2 aqui do jeito que eu fiz. Ficou um pouco mais passo a passo do que o jeito que está no livro. Ele faz um pouquinho mais direto. Então tá, pronto. Então vamos lá, gente. Olha só. Para hoje é a resolução desses exercícios aí e esse conteúdo, a finalização desse conteúdo. E eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade, que a gente acabou um pouquinho mais cedo, para a gente trocar uma ideia rápida sobre as atividades em si. Como é que está aí para envio dos resumos, o envio dos exercícios de fixação? Vocês estão tendo dificuldade para enviar, para resolver os exercícios? Como é que está, El? Eu esqueço, aí o senhor tem que ficar lembrando, que a gente esquece, porque não tem nada pra lembrar a gente. Não tem nada para lembrar a gente. Tá bom, entendi. O que mais? Mentira, Elvio. A Andressa fala todo fim de semana. Tô fazendo exercício. Tô fazendo exercício. Mentira! Ela lembra? Tem nem... Não tem nada para lembrar a gente, como se a parte interessada fosse eu, né? Eu falo, faz lá e tal, por favor, cara, faz meu exercício lá, vai ser bom, né? Mas tudo bem, Elvio, eu quero ouvir de vocês mesmo. O que mais? Uai, professor, eu já me perdi na quantidade de módulos. Acho que entreguei uns 4 ou 5. Aí depois eu perdi, eu falei, tá. Entendi. Não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Eu vou... Você se perdeu em porque, quais assim, você tem que fazer? Tipo, eu me perdi em quais. Porque, assim, tem lá, tipo, por exemplo, B40, B41, 42, 43, é um exemplo, antes deles tem isso. Só que, Certo. assim, pelo que eu tô vendo lá, tem alguns que a gente não fez e que é números anteriores, entendeu? Porque a gente começou pelo conteúdo do A. E o A no B, se a gente for pegar isso, no B é uns conteúdos acima, à frente do que é o início, né? Do Entendi. livro. Aí, tipo, ao invés de a gente pegar os primeiros capítulos, a gente pegou lá o terceiro, quarto. Aí eu não Entendi. sei como é que a gente vai fazer isso, porque os anteriores a gente não fez e tá lá pra pôr. Aí eu acabei me perdendo. Eu Tá. peguei Não, lá pra fazer... a ideia é essa mesmo. Quero que vocês me passem quais são as dificuldades, que eu porque, penso em tipo... como melhorar isso lá, sabe? A visualização de Uhum. vocês, talvez eu mudo ali a ordem em vez de colocar em ordem alfanumérica, lá no sala de aula, talvez eu coloco na ordem que tem que ser enviado, por exemplo, entendeu? Não, eu acho que seria interessante também o senhor fazer assim, não só colocar os módulos, como colocar na frente o que é o módulo. Tipo, módulo A, sei lá, parábola, né? Elipse. Seria bem mais de boa, assim, porque daí eu já tô fazendo, eu já peguei uns bagulho de parábola pra trás, ou foi elipse, não sei, eu dei umas reestudadas, fiz uns exercícios, só que aí ficou ali, entendeu? E os exercícios que o senhor tava passando também, acho que o senhor não tá liberando muito mais, né? Tá, eu vou olhar lá o que pode ter acontecido, porque aí o que eu tenho feito? Eu comecei a trabalhar em listas de exercícios de conteúdos específicos, então eu tenho criado aí muitas listas para compartilhar com vocês também. Por exemplo, determinantes, já vai estar lá disponível para vocês uma lista de exercícios de 40
questões de vestibulares Por quê? diversos, nível fácil, médio, difícil, para vocês praticarem. Eles não são obrigatórios, vocês não precisam responder, vocês podem, inclusive, editar as respostas depois de enviarem, mas para vocês praticarem mesmo, sabe? De marcar direto. 40 questões. Eu conversei com os meninos do terceiro e eles pediram para reduzir para 20, porque eles preferem ser avaliados pelas listas. Aí é um pouco diferente, porque, de uma certa forma, eles estão revisando o conteúdo. Tudo isso eles já viram e estão vendo de novo. Então, tudo bem eles serem avaliados pela lista de exercícios, porque é como se fosse uma revisão, sabe? No caso de vocês, como é a primeira vez que vocês estão vendo esse conteúdo, aí é um pouco diferente, porque a gente precisa realmente criarmos os registros de que vocês fizeram os exercícios e tudo mais. Mas essa lista é extra, Pedro. É para falar assim, eu queria praticar mais, sabe? Eu queria desenvolver mais determinados conteúdos. Aí você vai lá e abre a lista específica do que você quer praticar. Ou de como você quer ser avaliado. Por exemplo, em que nível será que eu estou? De uma lista de 20, num assunto determinante. Em uma lista de 20, quantas eu acerto, por exemplo, sabe? É mais para praticar mesmo. Eu criei especificamente para a turma do terceiro, mas eu vou compartilhar com vocês também. Tá bom. Eu vou. Então tá, Pedro, o que eu vou fazer? Olha, quem mais, gente? Quais são as mais sugestões aí? Professor. Eu vou complementar lá, Pedro, o título do módulo. Eu vou acrescentar lá, tá? Título. Aham. Ô, Aí eu vou fazer o professor. seguinte, então, Pedro, até para ficar mais fácil para vocês, eu vou acrescentar os títulos só das atividades e do caderno que a gente já viu. Aí, quando aparecer um título lá, significa que você tem que enviar aquela atividade. Não, ótimo. Desse jeito fica muito bom. Eu acho que vai destacar, sabe? Assim, eu acho que vai ficar fácil de encontrar. Professor. Oi. Tem como... Não sei. Eu vou ainda falar com a direção então, mas é porque eu já tô de saco cheio de ter que ficar saindo e entrando em link, saindo e entrando em link. Eu não aguento mais, é muito sério isso. Como semana passada já. foi a avaliação e tudo mais, aí eu realmente não conversei com a Carol, porque era um pouco meio que arriscado. Mas eu realmente penso em mesclar, em mudar, tá, Pedro? Porque realmente Não, semana eu tô passada... falando com ela. Eu falei pra ela que você tinha gostado da ideia, ela falou que já que o senhor tinha gostado, ela queria ultra ver, então, só que ela não tem tempo. Tá? Não, mas é porque foi tudo muito corrido na semana passada mesmo, mas nem tá relacionado bem à autorização assim dela, não, porque eu realmente acho que ela autoriza. É mais uma questão, ela adorou a ideia. É mais uma questão de organização nossa aqui mesmo, porque como semana passada e essa semana a gente está fechando as notas e fazendo as análises e tudo mais, vendo o que pode ser feito, meio que eu também fiquei muito tempo no fim de semana elaborando as listas. Vocês vão ver lá, por exemplo, determinantes de sistemas lineares, eu coloquei 40 questões de cada. E aí leva um pouco de tempo, assim, sabe? Eu tive que dedicar um pouco nisso para destravar um pouco a resolução de exercícios dos meninos do terceiro e até de vocês mesmo, porque agora que a gente finalizou esse assunto de retas, vocês também já conseguem fazer a lista de determinantes, porque dentro do assunto determinantes tem essa aplicação do determinantes em retas. Então, se a gente não tivesse fechado esse assunto de retas aqui, alguns exercícios talvez ia ficar um pouco confuso, mas agora você já tem condições de resolvê-los. Então, meio que tem essa organização. Eu sei que para mudar lá para outro sistema não envolve tanto tempo, mas eu tinha essas outras tendências aí, sabe? Sim, mas sim, a minha intenção é realmente... Eu também não gosto, assim... eu até vi a Andressa mandando uma mensagem lá no grupo que morre de dó dos professores ficarem falando sozinhos quando a chamada cai, né? De vez em quando eu vejo aqui que falta um minuto e eu quero finalizar a ideia. Quando cai, como eu estou olhando para a tela aqui, aí eu vejo na hora, mas querendo ou não, a gente sempre fala uma palavra ou duas que a gente tem que repetir depois. E lá é interessante que, tipo, dá pra criar vários canais de áudio, tipo, pra ter de matemática, de tal coisa, de sei lá o quê. E dá pra você ver que o professor já tá lá na ligação esperando, ou o aluno, ou coisa do tipo. Ou dá pra gente criar um só. Daí o professor entra, dá aquela impressão do professor entrando na sala do outro, falando, desculpa, errei. Tá ligado? Muito engraçado mesmo. Mas, assim, partindo para outro ponto de vista, eu não tenho dúvidas que lá a experiência vai ser muito melhor para todo mundo, assim, total. Não, Acho que não vai ter pelo aquele dia que você me mostrou negócio lá, eu já cheguei nessa conclusão que é realmente melhor. Até para outros recursos, tá? É só, acho que
semana que vem já tá. Inclusive, eu estou, inclusive, implantando essa ideia aí para outras questões minhas, sabe? Pra questões que envolvem reuniões com mais tempo, com tempo maior de 40 minutos. Mas, assim, pode ficar tranquilo, pelo menos aqui com a matemática, da semana que vem a gente já alinhou isso aí. A gente só tem que trocar uma ideia, talvez, para você me dar uma força lá, para ajudar a estruturação, para facilitar um pouco, sabe? Como você já tem Não, experiência, isso vai ficar mais daqui fácil. eu tô completamente à disposição. Eu conheço o Discord há uns 5, 6 anos. Eu tenho total, assim, Então capacidade de vamos fazer ajudar. o seguinte, cria lá para mim as questões relacionadas à matemática, cria lá já assim para mim, e aí me adiciona e a gente vai alinhando, pode ser? Crio, sim. Fechou, então. Aí semana que vem a gente já, essa semana a gente faz uns testes aí, semana que vem a gente já vai para ele. Beleza, Gente, beleza. gente, olha só então. Eu tinha preparado aqui, deixa eu falar com Vai ter você. que baixar outro aplicativo. Precisa baixar o aplicativo, Pedro? Como assim? No celular? Para assistir pelo Discord, tem que baixar outro aplicativo? Sim, pai. Aí todo mundo usa o aplicativo. Igual o Zoom tem que baixar o aplicativo. No Discord é a mesma coisa. Só que no Discord você não vai precisar usar só quando tiver link ou coisa do tipo. Você pode usar, tipo, a todo momento. Por É porque exemplo, a gente pode criar sala de diálogo lá, por exemplo. Aí alguém quer, sei lá, entrar em ligação na turma, qualquer coisa, é só um exemplo besta. Pode entrar e ficar lá, tá ligado? Intervalo, que uma sala Eu de... acho que também pode. Hã? Pelo Zoom, acho que pelo Zoom também pode. É só você compartilhar o seu link da sala de tá, aula. Pelo menos Então, o meu até só que aí parece. você vai ter que criar, né? Toda vez que você quiser, você vai ter que entrar e criar, e aí vai ter que deixa eu esperar. só entender então, por exemplo, se eu entrar pelo computador, se você me mandar um link e eu entrar pelo computador, eu não preciso ter o aplicativo. Não preciso ter ele no meu computador, eu só preciso ter acesso à internet, Não. certo? Tem também. Para você entrar no negócio, você precisa do aplicativo, claramente. Você vai precisar entrar no aplicativo. Aí você vai ter a sua Você usa conta, você uma vai ter tudo conta do certinho lá dentro. Discord. Tá. E a sua conta vai ter todas as comunidades. Tá, então, peraí, então vamos fazer o seguinte. Eu realmente, pelo celular eu já sabia que tinha que ter o aplicativo, mas eu pensei que pelo computador era só uma questão de cadastro e entrava direto pelo site, sabe? Pelo site você entra, mas eu acho que não rola ligação, não tenho certeza. Entendi. Tá. Gente, alguém tem alguma objeção nesse sentido pra gente mudar? Assim, tem que falar pra gente fazer os ajustes, né? Porque depois eu mudo e Mas eu eu quero ver a acho que seria opinião de interessante vocês. eles testarem primeiro. Não entendi, Pedro. Eu acho que seria interessante um teste primeiro, antes da conclusão geral. Sim. Mas eu falo assim, Porque alguém tem até... alguma objeção sobre a tentativa, sobre a possibilidade? Alguém tem alguma questão para falar? A hora de falar é agora, gente. Ativem a câmera aí para eu fazer a chamada aqui. Repete, Ana Letícia. Tanto faz qualquer aplicativo. Se o Discord for melhor. Beleza. É porque assim... Já vão ativando a câmera aí, gente, para eu fazer aqui, tirar um print aqui. Sim. Alguém faltou Porque hoje? Então, gente, é porque a gente for ficar até mais ou menos o fim do ano de novo, tipo, igual a gente tá pensando mesmo que vai acontecer, cara, eu não tô afim de ficar o tempo todo tendo que sair, entrar em link, esperar, a ligação cair do nada, você tá falando alguma coisa e bom, né? Discord é bem mais prático. Muito bom. Muito bom. Milhares Gente, de eu tô anos vendendo poupados. Tupperware. Pedro. Parece que a mãe de vocês. Oi. Ativa a câmera, por favor. Falta menos de um minuto para a ligação cair. Vai. Clara Oliveira. Peraí! Elvio. Eu vou tirar o print aqui, gente, porque realmente pode ser que a chamada caia aqui antes de eu tirar, tá? Qualquer coisa depois a gente tira de novo. Vou tirar aqui, ó. Pronto. Ana Clara deve ter mandado alguma mensagem lá no chat. Gente, eu vou interromper aqui, vou voltar, porque eu quero esclarecer com vocês o que eu alinhei com o Eu terceiro ano. levantei a mão. Ah, foi você? Tá, eu vou encerrar aqui, já volto.